Amados, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, ela continue no nosso coração, em cada um de nós, para continuarmos a servirmos com alegria o nome do nosso bondoso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja a abrir em dois textos nas Escrituras. O primeiro deles se encontra no primeiro livro da Bíblia, então é bem fácil de você achar, que é o livro de Gênesis, capítulo 3, apenas um versículo. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Gênesis 3, verso 15 diz assim, a palavra de Deus: Porém, inimizade sobre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outro texto se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao verso 30. Eu vou ler aqui os versículos pares e você vai ler os versos ímpares, todos juntos, ok? Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 30. Eu vou ler aqui os pares e a igreja em uma só voz, os versos ímpares. A palavra do bom Deus diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse Jesus: Sem dúvida, se dareis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Difícil esse aí, hein? Versículo 24. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Pai bondoso, tua palavra foi lida mais uma vez, e nela nós nos sustentamos. O teu Espírito alimenta a nossa alma por meio dela. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o médico Lucas a escrever essas verdades a respeito de Cristo Jesus, que esse Espírito maravilhoso, conselheiro, Consolador, possa iluminar a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração, para compreendermos a beleza da Tua palavra e praticá-la segundo é o ensino da Tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Natal está aí chegando, esse próximo mês agora, esse é o último domingo, do mês de novembro, e domingo que vem, para que você não esqueça, já é o primeiro domingo de dezembro. Mas as lojas, os shoppings e etc., muitas casas, inclusive, já têm as suas árvores de Natal, já têm os seus enfeites, Sabemos e reconhecemos que o Natal, na sociedade brasileira, e aonde no Ocidente se comemora o Natal, a gente sabe que 95% ele é comercial. A gente tem consciência disso, Agora, como Igreja de Cristo Jesus, nós comemoramos o Natal. Há algumas denominações evangélicas que dizem que são evangélicos e dizem que crê na palavra de Deus, não comemoram o Natal de Jesus. A justificativa deles é bastante simples, mas não tem nenhuma consistência, É porque nós não sabemos exatamente qual foi o dia e o mês que Jesus nasceu. Não é só isso que a gente não sabe na Bíblia. Há muitas outras coisas na Bíblia que a gente não sabe. Agora, não é porque porque nós não sabemos exatamente que foi no dia 25 de dezembro, que nós não vamos comemorar o Natal de Cristo Jesus. Longe disso. Devemos comemorar sim, com certeza. Agora, já tão falho que somos, tão pecadores que somos, tão limitados que somos, se nós não colocarmos uma data norte ali, um referencial, já tendo isso, as pessoas não estão nem aí. Imagine se não tivesse. Passaria em branco o tempo todo. Queridos, o certo é que como Igreja de Cristo Jesus, nós já estamos esperando o Natal, e o que eu quero compartilhar com a igreja é exatamente essa questão, esperando o Messias. Esperando o Messias no sentido, não como o texto aqui fala para nós, porque o Messias já veio, Jesus Cristo já veio, já viveu como tinha que viver, morreu da forma terrível, foi crucificado por nossa culpa, por tua culpa, Era eu e você para estarmos crucificados lá para pagar os pecados, mas Jesus Cristo veio para que eu e você pudéssemos de fato ter o perdão de Deus. Ressuscitou, Deus nos justificou pela ressurreição de Cristo Jesus, foi para o céu, então nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Então tudo que a gente vai compartilhar aqui tem a ver com que ele já veio, mas que os irmãos do passado estavam esperando o Messias. Lembra que há muitas profecias no Antigo Testamento que falam a esse respeito, vários profetas. A primeira profecia foi o próprio Deus que coloca, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que da mulher nasceria uma semente que iria esmagar a cabeça da serpente. A pergunta que eu quero deixar para cada um de nós e para você pensar, quando foi? E não precisa responder, porque você pode responder errado, Quando foi que Deus, que Cristo Jesus esmagou a cabeça da serpente? Então você pensa sobre isso, tá bom? Agora, amados, Deus planejou trazer o homem novamente para perto de si. Esse plano incluía a vinda ao mundo de um misterioso escolhido, um ser sobrenatural, cuja missão seria estabelecer a ligação entre o homem e o seu Criador. No Antigo Testamento, nós vemos a história do povo judeu. Ao longo, sabe de quantos anos aproximadamente? Cerca de 4.000 anos. As profecias estavam sendo faladas, pregadas pelos profetas a respeito desse Messias. Os registros do Antigo Testamento estão recheados de símbolos e profecias que se referem em diferentes graus de clareza ao nascimento de quem? Do ungido de Deus.
Nós muitas vezes falamos de que a pessoa A, pessoa B, pastor A, pastor B, ele está ungido por Deus. Biblicamente está errado, queridos. É isso mesmo. O único ungido se chama Jesus Cristo. Se nós temos alguma unção, estamos dentro dessa unção de Cristo Jesus. Nunca esqueça isso. É fato e é verdade. Agora, queridos, primeira lição que eu quero compartilhar dentro de Esperando o Messias. Primeiro, Abraão é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque ele recebeu promessas muito profundas a respeito de Cristo Jesus. Lá no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Deus conversa com Abraão. Deus conversa com Abraão da seguinte maneira: Deus lhe promete o quê? Uma terra e uma descendência. E lembra que ele não tinha filho e muito menos a sua esposa Sara não podia ter filhos. É bom você lembrar disso, tá? Mas Deus promete isso, uma terra e uma descendência. Deus prometeu abençoá-lo de forma ampla, fazer dele o quê? Uma bênção para toda, presta atenção nisso, meu amado irmão, porque você lê isso na Bíblia e às vezes não presta atenção. Para ser bênção para todas as famílias da terra. Não é para a igreja apenas. Leia o texto lá de Gênesis capítulo 12. Não vou ler aqui porque o tempo não dá. Mas estou apenas lembrando a cada um de nós. Deus prometeu a ele uma terra, uma descendência, prometeu abençoá-lo de forma ampla, fazer dele uma bênção, e através dele, de seu descendente, o Messias, abençoaria o quê? Todas as famílias da terra, queridos. Abraão é um dos personagens mais importantes que tem no Antigo Testamento, amados. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos romanos para a igreja que residia na cidade de Roma, Paulo busca muitas vezes, faz uma interpretação, uma exegese a respeito de Abraão, que Abraão, crendo contra a esperança, ele creu que seria pai de multidões. Abraão é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Toda a história humana, queridos, tem sido um cumprimento dessas profecias. Uma segunda lição. Primeira, a questão de Abraão. Segunda lição, a respeito de Moisés. Disse o seguinte, Moisés: o Senhor Deus levantará um profeta como eu, ou melhor, semelhante a mim. Agora, onde é que você lê isso? Em Deuteronômio capítulo 18, lá no versículo de número 15. No decorrer da história do Antigo Testamento, houve uma série de profetas, amados. Qual seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Essa foi um questionamento o tempo todo. O tempo todo. Quem seria esse ungido? Quem seria esse que iria esmagar a cabeça da serpente? Agora, há uma expressão que o texto vai dizer para nós a respeito do profeta, ou o profeta, passou a ser reconhecida como um título que messiânico. Quando se fala o profeta, com letra maiúscula, sempre está se referindo à pessoa de Cristo que viria para frente. Assim, queridos, quando Jesus veio, muitos creram e confessaram, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. João capítulo 6, versículo 14, Jesus mesmo fala sobre essa questão. Terceiro, Jesus começou o seu ministério na cidade em que morava, em Nazaré. Então, só lembrando, a promessa foi dada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que os teólogos chamam de proto-evangelho, já o início da profecia a respeito de Cristo. Depois Abraão, depois Moisés, e agora
Jesus, que é a terceira lição, começou o seu ministério na cidade em que morava, em Nazaré. O texto que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 4, vai falar para nós largamente a esse respeito. Lucas observa que Jesus estava acostumado a frequentar os cultos da sinagoga, regularmente aos sábados. Você parou para pensar nisso? Já viu? Interessante, Paulo aprendeu com Jesus, de que todas as vezes que Paulo ia pregar, anunciar, porque ele veio primeiramente para pregar para os judeus, da mesma forma Jesus. O Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, diz o texto que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E Jesus passa a pregar na sinagoga o tempo todo, né? Paulo aprendeu com Jesus Cristo a esse respeito. Agora, os membros participavam do culto, os membros judeus na sinagoga, e eram frequentemente solicitados a lerem as Escrituras e a fazer comentários apropriados. Paulo, por exemplo, apresentou a maior parte das suas pregações em sinagogas. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 13, verso 14 e verso 15. Você já estudou sobre as sinagogas? O presbítero Orlando foi o único que fez assim, né? Mas você já deve ter ouvido. Você já deve ter estudado. A sinagoga no Novo Testamento ela tem importância muito grande, queridos. E no Antigo Testamento ela tem importância muito grande, e você vai ver daqui a pouquinho por que isso. A sinagoga surgiu no cativeiro babilônico e consolidou-se depois dele. O povo de Israel estava privado do templo, de suas festas e de seus sacrifícios. Então, eles passaram a reunir-se nas sinagogas com o propósito de adorar a Deus e estudar sua palavra. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga regularmente, congregar com o povo de Deus, adorar a Deus e estudar a palavra de Deus, e era seu deleite. Era um costume de Jesus. Lembra que Jesus Cristo veio para cumprir o quê? Toda a lei que o ser humano jamais poderia cumprir. Jesus Cristo veio. Agora, a ação, o que era feito na sinagoga nesse culto? Apenas para que nós possamos conhecer todo o contexto de Jesus ter lido esse texto aqui do profeta Isaías. O que acontecia? Qual era o procedimento litúrgico no culto na sinagoga? Primeiro, havia ação de graças ou bênçãos pronunciadas em conexão, em ligação com o antes ou depois, isto é, o Shema. O que é o Shema? Tem nada de extraordinário nisso. É exatamente o que eu vou ler aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Todas as vezes que eles reuniam na sinagoga, a primeira coisa era isso. É chamar a atenção para a glória de Deus. Depois, o que acontecia nessa liturgia? Oração, com a congregação respondendo sempre o quê? O amém. E o amém, no geral, significa assim seja. Há muito mais significado do que isso. Mas, no geral, é isso, que assim seja, eu concordo com isso. Depois, leitura de uma passagem do Pentateuco. Era leitura em hebraico e seguia uma tradução no aramaico. Depois, leitura de uma passagem dos profetas, que também era traduzida. Depois, um sermão ou palavra de exortação. Bênção pronunciada por um sacerdote respondendo à congregação com um amém. Quando não havia nenhum sacerdote presente, a bênção era substituída por uma oração final. Aí você vai pensar assim, pastor, para que o senhor está falando tudo isso? Você já percebeu que eu estou me referindo aqui à Igreja Presbiteriana do Brasil, viu, queridos? Você já percebeu que a IPB
ela dá uma importância muito grande à escola dominical, à escola bíblica dominical. O que se faz na escola bíblica dominical? Estuda a palavra de Deus, desde os pequeninos até os neném aí que não sabe fazer nada, a não ser chorar e dar trabalho para os pais, né? Verdade? Até nós já adultos, já alguns bastante adultos. Propósito de estudar a palavra, mas a gente só não estuda a palavra, a gente louva a Deus, a gente ora, a gente intercede um pelo outro. Percebe o que acontece aqui no culto, nos cultos, liturgicamente falando? É muito semelhante ao que acontecia na sinagoga, queridos. Muito semelhante. Guardando as proporções, é muito parecido. Porque a igreja vem buscando isso, queridos, o tempo todo, a igreja de Cristo, o tempo todo. Agora, Jesus recebe o livro do profeta Isaías, e ele mesmo abre o livro no exato lugar onde estava a definição da missão dele, queridos, a missão de Jesus. Mais uma vez, é ressaltado que o Espírito Santo está sobre ele e o ungiu para cumprir essa submissão. Olha aí, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o quê? Me ungiu. Está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Amados, ao terminar a leitura, Jesus, ele afirmou categoricamente que essa profecia de Isaías estava se cumprindo. Verso 21 diz assim, olha. Então, passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Interessante que no texto aqui, vai dizer para nós, Lucas escreve, de que na sinagoga as pessoas se alegraram da maneira como Jesus Cristo estava falando. Mas logo depois do texto, do parágrafo, a coisa inverte, né? Eles chegam ao ponto de não tirar Jesus da sinagoga, mas de tirar da cidade para matá-lo. A gravidade do problema. O ser humano é muito mau, queridos. O ser humano sem a presença de Cristo no coração, ele é um déspota. No maior sentido estrito da palavra. Nem à toa que Jesus Cristo fala que o homem fala o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de muita coisa que não presta, é o que ele vai expressar o que está no seu coração. Quando os fariseus estavam dizendo para Jesus, mas os seus discípulos não lavam as mãos para comer, né? Qual é a resposta de Jesus? Não é o que entra que contamina, mas é o que sai que contamina. É o que sai do coração que contamina, não é o que entra. E aqui Jesus não está dizendo que você não deve lavar a mão, não deve ter asseio, ser limpinho, cheirosinho, não tem nada disso, tá bom? É uma questão de tradição dos fariseus absurda, porque o lavar as mãos ali que eles estavam dizendo, não é você que lava a mão não, meu querido, que lá com sabonete, líquido, bonitinho, gostosinho, cheirosinho, de erva doce, todos aqueles cheiros que tem. Não é esse lavar a mão de asseio, é aquele lavar a mão, fica tranquilo que eu não vou derrubar água aqui não, tá? É pegar uma vasilha bonita, de prata ou de bronze da época, e simplesmente lavava o quê? As pontas do dedinho do infeliz. Entendeu? É isso. É esse lavar as mãos. Porque quando você não explica isso para a igreja, às vezes você vai estar na nossa mente, né, no nosso costume cultural ocidental,
é lavar as mãos com sabonete, com sabão, com detergente, você leu com o quê? Tá bom, querido? E não tem nada a ver com isso, tá? Só para que você possa pensar sobre essa questão. Agora, a quarta lição, para a gente ir chegando aqui ao final, queridos, aqui Jesus, ele se autoproclama o Messias de Deus. A missão de Jesus abrange 5 áreas, queridos. Eu quero destacar aqui, enfatizar o que o texto fala para nós. No verso 18, nós vamos ler o seguinte, a primeira área, evangelizar os pobres. A evangelização, queridos, é a proclamação das boas novas de salvação. Não é só boas novas. Eu vejo alguns crentes aí falando que o evangelho é as boas novas. Está errado. Tem mais coisa nisso aí. É as boas novas de salvação. É bem diferente. Agora, Jesus fala que ele veio exatamente para proclamar boas novas de salvação aos pobres. E os pobres aqui não são apenas os desprovidos, queridos, de bens materiais, mas os pobres que, não importando sua condição social, reconhecem sua total falência espiritual e desesperadamente se apegam à riqueza, ou melhor, à rica graça de Deus, a fim de serem salvos. Capítulo 5 de Mateus, iniciando o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque vocês verão a Deus. Humilde ali, queridos, é no sentido do reconhecimento que eu não sou nada, que eu não presto, que eu não valo nada, se não for a regeneração aplicada pelo Espírito Santo na minha vida para me fazer algo novo, ou melhor, eu nascer de novo. E aqui o texto está falando, eu sei que tem gente que não gosta disso, você vai falar, pastor, como que eu não valo nada? Sem Jesus não, meu filho. Me perdoe te dizer isso, ô minha filha. Você não tem valor nenhum diante de Deus sem Cristo Jesus. Não adianta fazer boas obras, não adianta fazer isso, fazer aquilo, e rezar, e fazer sei lá o quê. Não resolve, se não for a presença de Jesus Cristo. Só que as pessoas não querem saber disso, porque as pessoas acham que elas podem dar uma ajudinha para Deus, para a salvação, porque não crê na pessoa de Cristo Jesus. Hebreus fala de que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Ponto. Se você não crê, você está com uma situação bem complicada. Pode ter certeza disso. E você que assiste, ouve e vai assistir daqui, sei lá quantos dias, é a mesma coisa, meu filho. Para você não é diferente nem um pouquinho. Amados, evangelizar os pobres. Eu e você, como igreja de Cristo Jesus, precisamos sim evangelizar os pobres. Mas os pobres aqui não é só a pessoa necessitada de bens materiais. É muito mais do que isso. É o coração vazio de Deus. O coração vazio de Cristo Jesus. Segunda área que Jesus fala, além de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, está no verso 18 ainda. O ser humano, não importa com sua condição política, econômica e social, queridos, ele é prisioneiro da carne. Quando se fala de carne na Bíblia, se fala de natureza pecaminosa, viu, queridos? Então o ser humano, ele é prisioneiro da carne, do mundo e de quem? De Satanás. Jesus Cristo veio para libertar tudo isso. Lá em João capítulo 11, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, porque não somos mais escravos do pecado. Livres do inferno, livres das garras de Satanás. Meu amado irmão, não esqueça essas coisas. Você tem ouvido isso nas mensagens que você ouve na internet? Eu sei que você ouve 500 mil pregadores durante a semana.
Mas você tem ouvido isso? Ou você tem ouvido muitas vezes, a maioria das vezes, que você deve crer em Jesus, que realmente Ele é muito especial, aí coloca uma vírgula, Jesus mais, mas você tem que fazer isso, 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 isso. Ou eu moro na Lua. Amados, o que está em jogo nesse mundo, nessa terra, é a minha vida espiritual e a tua vida. Satanás sabe que os dias dele estão muito próximos. Cristo está às portas. E ele está fazendo de tudo, desde a fundação do mundo que caiu em pecado, com Adão. Ele faz de tudo para tentar destruir a vida do ser humano e principalmente a igreja de Jesus. Só que ele não vai destruir, porque a igreja pertence a Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ele é o dono, é ele que está no comando, é ele que está no comando da tua vida como igreja, é ele que sabe disso. Agora, amados, o ser humano não pode libertar a si mesmo, precisa ser liberto. Não pode desvencilhar-se de suas próprias amarras, precisa ser colocado em liberdade. Jesus é o libertador. Aqueles que o conhecem verdadeiramente são livres. Uma terceira área de Jesus Cristo, além de proclamar a salvação para os cativos, para os pobres, libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Isso ainda está no versículo 18. Jesus não apenas curou cegos, queridos, dando-lhes visão para verem as maravilhas da criação, mas também abriu os olhos dos cegos espirituais para verem as maravilhas da graça de Deus. Ele é a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, verso 18, ele fala sobre isso. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, queridos. Mas Jesus é a luz que ilumina a todo homem. O homem natural não consegue ver as maravilhas da lei de Deus, nem se deleitar em seus preceitos. O homem natural, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, ele falando o seguinte, de que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. É só quando Cristo, pelo Espírito Santo, tira a venda dos nossos olhos, é que nós vamos enxergar as verdades de Jesus. O homem natural não consegue, queridos, ver as maravilhas da lei de Deus, nem se deleitar em seus preceitos. Só Jesus pode tirar as vendas. Quarta, a libertação dos oprimidos, ainda está no verso 18. Os judeus eram súditos de Roma, queridos. Estavam oprimidos política e economicamente. Mas Jesus veio para libertar os oprimidos do diabo, não de Roma, queridos. Esse é um dos problemas até hoje dos judeus, que não creem em Jesus Cristo como as Escrituras ensinam. Até hoje, muitos judeus, infelizmente, não creem que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque eles estão esperando ainda o Messias, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, para que os liberte da opressão política, para que os liberte economicamente, etc. Não mudou, queridos. O que mudou é só história, só época, século 21, só isso que mudou. Mas, infelizmente, eles ainda estão esperando o Messias. É por isso que lá em Israel há muitos irmãos em Cristo Jesus que pregam o Evangelho lá. Pode ter certeza disso, que há muitos missionários, não apenas da igreja presbiteriana, mas de outras denominações, biblicamente falando, estão lá pregando o Evangelho precioso de Cristo Jesus. Nenhuma religião, queridos, pode arrancar do coração humano essa opressão. Nenhum rito sagrado pode aliviar o homem desse peso esmagador. Nenhum esforço humano pode atenuar essa situação. Que situação?
opressão, você estar oprimido. Não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem ninguém que resolva isso, queridos. Não tem medicina que resolva isso. O problema que está no coração, o vazio de Deus, o vazio. Se eu morrer hoje, para onde é que você vai? Para onde que a pessoa vai? É isso que conforta a igreja. É isso que dá a segurança, porque Jesus Cristo nos dá essa segurança. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês. Você vai ler isso lá em João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. E eu não vou deixar vocês órfãos. Capítulo 15 e capítulo 16, especialmente 16 de João. Eu preciso ir embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês, para fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Amados, Jesus veio para libertar os oprimidos. Quinto e última área de Jesus. Apregoar o ano aceitável do Senhor, verso 19. O ano, queridos, do jubileu era o tempo oportuno quando as dívidas eram canceladas e as terras eram devolvidas aos donos originais. Esse ano do jubileu era uma demonstração da graça de Deus, que por meio de Cristo trouxe aos pecadores o perdão de seus pecados e a vida eterna. Quinta e última lição, queridos. A interpretação chocante de Jesus e a sua aceitação e rejeição, você vai ver a partir do verso 22. A exposição feita por Jesus, queridos, causou grande admiração em seus ouvintes. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíram dos lábios. O verso 22 fala sobre isso. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? A perplexidade deles, queridos, estava no fato de Jesus ser um indivíduo conhecido da cidade de Nazaré, filho de José, e ainda assim estar revestido com tanto poder e com tanta graça. É esse Jesus que a igreja precisa continuar pregando. É esse Jesus que nós precisamos continuar pregando, queridos. Se a exposição de Jesus lhes causou grande admiração, a aplicação feita por ele provocou-lhes o quê? Um ódio consumado, queridos. Jesus cita 2 provérbios. Médico, cura-te a ti mesmo. E nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Depois de citar os provérbios, Jesus volta-se para as Escrituras e cita o ministério de Elias e do profeta Eliseu, evidenciando que Elias foi enviado para socorrer uma pobre viúva gentílica, enquanto havia viúvas necessitadas em Israel. Elias foi enviado só para uma, que era gentia. Eles ficaram bravos com isso. Que história é essa? E nós, judeus? O Messias não veio para todo mundo. É bom você saber disso, viu? A crença deles é que o Messias não vem para todo mundo. O Messias veio só para os judeus. O resto, que vá para o inferno. É isso que a Bíblia ensina? Não. Não é isso que a Bíblia ensina. O povo de Israel, Deus escolheu, que começa lá com Abraão, para que dali, aquela profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, pudesse ser cada vez mais, de maneira progressiva, viria por um povo. Esse povo se chama judeu, se chama Israel, ponto. E através desse povo, o nome de Jesus, o nome do Senhor Deus seria
honrado e glorificado no meio de todas as nações. Só que eu vou te dizer uma coisa: foram reprovados. Você vai ver isso claramente quando Deus não permite aquela nação, aquela geração, entrar na terra prometida. Só 2 pessoas entraram daquela geração: Josué e Calebe. É bom nós pensarmos sobre isso, queridos. Agora, eles estão ódio com Jesus porque Jesus deu o exemplo de Elias e de Eliseu, que curou da lepra um general gentio, enquanto havia outros leprosos em Israel. Jesus deixa claro que o propósito soberano de Deus na aplicação da salvação transcendia a nação de Israel, queridos, como até hoje. A proposta de Jesus Cristo, do próprio Deus, ela transcende a nação de Israel. Deus não é brasileiro, queridos. Não vem com essa conversa. Deus não é israelense, queridos. Jesus Cristo é judeu humano, sem pecado, é outra coisa. Jesus Cristo veio para todas as pessoas, desde que creia da forma como a Bíblia ensina. O Evangelho estava destinado, queridos, também aos gentios. O pensamento arraigado dos judeus de que o Evangelho era apenas para eles e de que os gentios tinham sido criados para serem o combustível do fogo do inferno. Tem muito crente que pensa assim, querido. Toma cuidado com isso, viu? Toma cuidado. Você não é Deus. Toma cuidado. Foi confrontado firmemente por Jesus no início do seu ministério. O comentário de John Charles Riley diz assim: de todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é tão ofensiva ao homem quanto a da soberania de Deus na aplicação da salvação. Porque o homem quer sempre dar uma ajudinha para Deus. É só isso crer em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, como a Bíblia ensina? É só isso. Há algumas músicas que diz que a gente deve ir a Deus, a Cristo, como nós estamos, não é isso? É isso. Só que nós não podemos continuar como nós éramos. Porque somos uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Os valores são outros. Os princípios são os princípios das Escrituras. E assim vai a palavra de Deus ensinando. Para encerrar, amados, conclusão. Primeiro, todas as profecias sobre o Messias, Jesus Cristo, foram cumpridas, queridos. Todas elas, nos seus detalhes, viu? Segunda conclusão. Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Filho unigênito do Pai. Não tem outro. Terceira conclusão. Em Cristo, todos que creem, como diz as Escrituras, serão salvos. 4 aplicações para a minha vida e para a tua vida. A primeira delas, muitos ainda, queridos, o rejeitam como Deus e como homem perfeito, sem pecado. É por isso que não comemoro o Natal como a Bíblia ensina. Comemoro o Natal com presentes, usando até a Bíblia. Comercial. Mas esse não é o Natal das Escrituras, de Cristo Jesus. Segunda aplicação. Muitos o recebem pela fé, segundo a palavra de Deus. Terceira aplicação. Você tem rejeitado a Jesus Cristo ou crê de que Ele é o único Senhor e Salvador? Por último, não há um outro nome que importa, queridos,
em que os homens sejam salvos. Só Jesus. Não abra mão disso, queridos. Não negocie isso com nada. Só Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos em pé orar e vamos cantar uma música. Depois da oração, a gente vai cantar essa música de renovação, que os nossos queridos vão colocar ali para nós estarmos louvando a Deus. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que impacta o nosso coração de maneira tão séria, que nos leva à responsabilidade que temos de levar o nome de Jesus a todas as pessoas. Dá-nos sabedoria, dá-nos estratégias. Abra o coração daquelas pessoas a quem falamos a respeito de Jesus. Abra os seus olhos, ó Deus. Tira o véu, aquilo que impede delas olharem a beleza de Cristo Jesus. Como a cidade de Porto Alegre tem carecido disto, ó Deus. Como esse estado carece de crer na pessoa de Cristo Jesus, como diz a tua palavra. Como o nosso Brasil tem carecido, ó Deus, do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Que esta igreja, ó Deus, que é pequena, Senhor, que ela possa continuar com firmeza, com humildade, mas com a autoridade do Senhor, anunciando a beleza de Cristo Jesus, que Ele veio a este mundo para salvar os pecadores. É no nome dele que nós oramos. Amém.